Já teve catarata? Ou já operou, já fez cirurgia? Tem, ainda não fez cirurgia? É hora da gente tirar todas as dúvidas, porque essa é uma doença muito frequente aqui no Brasil. Atinge principalmente nós, mulheres, mais do que os homens. E eu vou conversar sobre esse assunto, como a gente tratar, como diagnosticar ainda no início, para não correr o risco de perder a visão por conta da catarata, com o oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Um prazer estar aqui. De novo, né? O senhor ajuda tanto a gente aqui com esses temas de saúde. E esse é um assunto que é muito importante para as brasileiras, mas para todos os brasileiros também, né? A catarata ela é muito frequente no nosso país. Exato. Nós temos a catarata, ela tira a qualidade de visão, tirando com isso a qualidade de vida, né? E é uma das cirurgias mais praticadas no globo terrestre, eu diria. É mesmo? Nós temos dois olhos, nós estamos vivendo mais. A catarata mais frequente, nós temos a catarata congênita, a catarata traumática, mas nós temos a catarata senil, a catarata relacionada à idade, que é a mais frequente. E no Brasil nós diagnosticamos em torno de 500 mil novos casos de catarata todo ano. Inclusive, o número de cirurgias praticadas está aquém. Por isso existe essa fila para se operar a catarata, né? Mas nós temos conseguido, e é uma cirurgia que restaura a visão e melhora, consequentemente, a qualidade de vida, a qualidade de visão, devolve muitas vezes a dirigibilidade para o idoso, né? E é muito importante. E a cirurgia, a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, mas ela é relativamente simples, não é? É simples. Geralmente, quando a gente fala de catarata, acaba falando de cirurgia. Por quê? Porque o tratamento da catarata é cirúrgico. Né? Não existe nada que você possa fazer, se você está com catarata, que não seja cirurgia. O que existe é o desenvolvimento de cataratas que levam um tempo maior e cataratas que às vezes acontecem num tempo menor. Então, o que sempre nós falamos é que nós temos que eleger uma cirurgia eletiva, quando o médico e o paciente elegem a melhor data para ocorrer a cirurgia. E quando é a melhor data? É quando ele está tendo o paciente está tendo restrições da sua qualidade de vida e sua qualidade de visão. Olha, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a catarata, quer enviar para o Dr. Leôncio, pode enviar pelo nosso canal do YouTube, @programamulher.com no YouTube, a gente está ao vivo, o nosso chat está aberto, então você pode participar. Quiser mandar pelo Facebook também, estamos ao vivo, pode mandar também, que eu repasso a sua pergunta para o Dr. Leôncio, oportunidade de você tirar todas as suas dúvidas agora. Doutor, começa explicando para a gente então o que é a catarata. Muito bom. É a primeira vez que eu estou em entrevista numa mesa assim, num bistrô. Falei que a gente pode fazer até o guacamole para cá, não é? A gente Mas fica nessa nós mesa vamos colocar. Esse é um modelo ocular esquemático. Então, só para colocar, nós temos o globo ocular, aqui nós temos a córnea, o colorido do olho e temos o cristalino, que nós nascemos com ele assim, cristalino. Com a juventude, ele vai ficando opaco, ele fica aqui atrás da íris, atrás do colorido do olho. Então, o cristalino vai ficando assim, vai ficando amarelado. Então, o que nós temos que fazer? É substituir o cristalino, é tirarmos o cristalino e implantarmos daí uma lente intraocular, né? Por que esse cristalino vai ficando amarelado? Nós temos alterações, existem hoje medicamentos que interferem na catarata. Por que as mulheres também têm mais catarata? A mulher tem mais diabetes, então o diabetes leva isso, as variações glicêmicas. A radiação solar é uma causa importante. A radiação UV acaba levando em 60% as chances de você desenvolver catarata. O tabagismo ajuda a desenvolver catarata. Então, é multifatorial. E sem contar medicamentos à base de corticoide contribuem para a catarata. Então nós temos que estar atento no mundo de hoje a tudo isso. Nós temos inflamações oculares, reumatismos, infecções como uveites, que podem levar à catarata também. Certo. Então eu diria para você que é uma doença assim multifatorial
e que vezes a até cirurgia difícil, sendo então, né? simples, você restaura a visão. O importante é que o paciente tenha apenas a catarata. Agora, se ele tiver alguma doença aqui na retina, que acarpeta todo o globo ocular, aqui no nervo óptico, isso não vai ser envolvido na cirurgia de catarata. Mas não isso vai ser é o médico oftalmologista que vai fazer esse diagnóstico, no exame né? pré-operatório, nós vamos fazer esse diagnóstico. Tá. Então, nós retiramos o cristalino opaco, né? E substituímos por uma lente intraocular. Aqui está a lente e eu trouxe uma lente no tamanho... Uma real. Real, né? Aqui nós temos 100 vezes, 200 vezes. Essa é uma lente real. Eu não sei se vocês estão pegando com o zoom, ela é flexível. Essa lente, nós emulsificamos, nós dissolvemos o cristalino. Pode ser dissolvido com laser. Deixa eu tentar colocar essa ficha aqui atrás, ó, acho que vai ficar mais fácil. Ou mesmo com o ultrassom. E daí nós criamos um saquinho lá dentro do olho, deixa-se a cápsula posterior da catarata. E daí o que nós implantamos? Essa lente entra dobradinha, como se fosse sabe uma caneta Bic? Então ela entra dobradinha, nós empurramos e ela abre lá dentro. Óbvio que previamente à cirurgia de catarata, nós temos medidas oculares que vão nos dar, com muita especificidade, o grau da lente que vai ser implantada. Ah, então não é uma lente comum Não é uma lente para todo mundo, né? Se a pessoa é míope, a lente vai ter um poder menor, se a pessoa é hipermétrope, vai ter um poder maior, porque nós medimos o diâmetro antero-posterior do globo ocular previamente, seja pela biometria de imersão, pela biometria óptica. Então nós fazemos. E nós temos alguns tipos de lentes a serem implantados, né? Então, aqui é uma lente asférica, essa é um modelo grande, para quem não tem, é uma lente asférica. Aqui é uma lente tórica, né? Parece ser igualzinha à asférica, mas acho que vocês não conseguem ver. Tem uma diferencinha aqui, ó, um pontinho para eu saber, porque o astigmatismo é aquele que tem o eixo. Então, eu tenho que calcular o grau que o paciente tinha previamente de miopia ou hipermetropia, o grau do astigmatismo, implantar essa lente aqui dentro do olho e colocar no eixo que foi previamente para a correção que ele enxergue. Então, veja o estado da arte que nós estamos. Então, nós conseguimos corrigir praticamente todos os graus para que a pessoa seja contemplada no pós-operatório com uma acuidade visual até sem óculos. É por isso que quem faz a cirurgia de catarata, então, deixa de usar óculos. Sim, mas muitas vezes ele deixa de usar para longe e para perto. Mais recentemente, na evolução das lentes intraoculares, nós temos também as lentes bifocais ou trifocais, que vocês veem que tem esses anéis aqui, né? Com isso, nós conseguimos corrigir vamos dizer, a miopia ou hipermetropia que ele tinha prévia, o astigmatismo e também restaurar a visão de perto, a visão proximal. Porque hoje o mundo está muito online. Exato. Então, nós temos necessidades. Quem não quer abrir um celular e já ler o celular? Exato. Né? Então, nós temos algumas diferenças, algumas nuances entre essas três lentes que eu mostrei. Nós temos só o foco de longe, nós temos artifícios que a gente, às vezes, deixa um olho mais calibrado para longe, outro mais para perto. Temos as lentes bifocais ou trifocais e temos um modelo que tem sido muito usado, que é o do foco estendido, que eu acho que é a maior novidade desse último ano, que é uma lente como se fosse asférica, ela tem um custo-benefício melhor e é uma lente tipo assim, você pega o celular, você já vê o celular, ela melhora a visão de perto, mas você não consegue com ela ler uma bula de remédio, Entendi. Por exemplo. Daí, na bula, você teria que usar um óculos quando coloca essa lente de foco estendido. Então, eu diria para você que hoje a oftalmologia vive um estado da arte, porque a gente consegue, muitas vezes, é muito importante eu saber a profissão, o hobby, o que a pessoa mais gosta. Se ele é um pescador,
se ele gosta mais de leitura, se é de costura, se é de tricô, se é de crochê, o que é para você restaurar a visão para aquela necessidade que o paciente quer ter. Doutor, e como desconfiar que a pessoa está com catarata? Existem os primeiros sintomas, claro, tem que visitar o oftalmologista regularmente, né, para fazer todos os exames, mas tem como a pessoa sentir os primeiros sintomas? Você colocou muito bem, Renata. Existe uma pelinha que cresce aqui na córnea, na frente do olho, que às vezes a pessoa vê, que é o pterígio, e muita gente chama o pterígio de catarata. Então, a catarata é um diagnóstico do oftalmologista, porque a catarata fica atrás da íris, né? Então, é ali que nós vamos ver a pessoa começa a sentir perda do contraste, ela vê as cores que perderam um pouco a vida, ela começa a trocar de óculos mais frequentemente, ela aumenta às vezes a miopia, e piora, ela melhora a visão de perto e piora de longe. Então, a catarata tem fatores no diagnóstico distintos. E nós temos que ficar atento. E aí é o oftalmologista que vai fazer. É o oftalmologista que vai fazer muitas vezes o diagnóstico e, junto com o paciente, vai eleger a data dessa cirurgia. Existe uma idade, mais ou menos? A gente já sabe que afeta mais as mulheres, então. O senhor até falou algumas questões, Olha, nós sabemos, né? Mas que idade? Após os 55 anos, nós temos em torno de uma incidência de uns 40 e poucos % de catarata. Nossa, é alto índice, né? Isso após os 55, 60, esse índice já vai para uns 50 e tantos %. E após os 75 anos, o índice de catarata é quase da faixa de 70%, 80%. Nossa. Né? E hoje nós temos visto que mesmo, às vezes você tem um paciente com alterações cognitivas, porque nós estamos vivendo mais, a contemplação da visão melhora muito, às vezes, a resposta desses pacientes. A visão é, sem dúvida, o mais importante dos sentidos para que a pessoa tenha uma boa resolutividade, uma boa interação cognitiva na sua vida. O senhor explicou bem certinho para a gente sobre a cirurgia, então, como que ela acontece. E a recuperação? É uma recuperação tranquila da cirurgia? É uma recuperação muito tranquila. Ela fica utilizando em torno aí de uns 15 dias de colírios, 3, 4 vezes ao dia. Quer dizer, dá para sair de casa. Eu tenho muitos pacientes que no dia seguinte... Eles falam, doutor, eu posso dirigir? Eu falei assim, a senhora estava dirigindo ontem? Ela fala, estava. Eu falei assim, enxergando menos. Hoje já pode, mas cuidado, não vai me trocar um pneu, receber... às vezes eu falo, posso cozinhar? Cozinhar pode, mas não vai cozinhar para toda a família, aquele almoço da nona no domingo, com forno e com tudo isso. Então, são cuidados relativos. E uma coisa que hoje a gente pede muito cuidado é não mergulhar em piscina, mar, rio, nos primeiros 20 dias. Porque a cirurgia da catarata é uma incisão autoselante, a gente não dá ponto. E a córnea tem uma cicatrização um pouco mais lenta. Então, esse cuidado de água e coçar os olhos é bem importante. Todo mundo que tem catarata pode fazer cirurgia ou existe alguma contraindicação? A grande maioria do diagnóstico de catarata tem que fazer a cirurgia. Né? É óbvio que, às vezes, existem contraindicações mínimas, né? Mas nós temos, no geral, a indicação. A indicação é cirurgia. A indicação é cirurgia. E aí o senhor falou de vários motivos, várias causas para catarata. É muito difícil prevenir, então, não é? É muito difícil de prevenir. Mas, sem dúvida, um óculos solar, a proteção à radiação ultravioleta ajuda, né? E algo que eu acho que a gente precisa lembrar, às vezes a pessoa quer saber, a lente é para toda a vida? Eu sempre brinco, para mais 50, 60 anos. É bastante, né? E, então, uma vez que você colocou a lente, ela está no lugar correto, não precisa ficar preocupado com ela. E uns falam assim, a lente suja. Não é que a lente suja, porque o olho não tem uma janelinha, uma portinha para entrar a sujeira lá dentro. O que acontece é que depois de uns anos da cirurgia de catarata,
crescem células atrás da lente, certo? Então, há uma opacidade da cápsula posterior, que seria a catarata secundária. Então, nós, com o laser de IAG, nós fazemos um opérculo na cápsula posterior e restauramos a visão. Então, às vezes a pessoa fala assim, puxa, a minha lente está suja. Não é a lente, é a cápsula posterior e é bem mais simples, aí não é uma outra cirurgia, não tem problemas com anestesia. E no próprio consultório a gente faz isso na hora, muito mais simples. E a anestesia é quase sempre uma anestesia tópica ou local, e a cirurgia é ambulatorial, e o paciente leva em torno de 10 minutos a cirurgia, em média. Tem alguns casos que são um pouco mais complexos, mas é muito a satisfação para nós oftalmologistas. É muito bom você ver no pós-operatório o seu paciente já enxergando, feliz né? e tendo um novo ímpeto da sua vida, da sua relação. Doutora, a gente está com o tempo finalizando, mas eu não queria deixar de responder. A Marina Pereira Lima, que participou com a gente pelo YouTube, obrigada, Marina. Ela diz o seguinte, boa tarde, eu fiz a cirurgia da catarata faz 5 anos, só que eu tenho diabetes e minha visão está ficando fraca. Eu vou ao oftalmologista uma vez por ano. Será que eu tenho que refazer a cirurgia? É o que eu disse, é difícil ter que refazer a cirurgia de catarata quando está tudo certinho. Ela falou um problema principal primeiro, diabetes. Né? O diabetes é uma causa muito importante de cegueira, ele precisa ser muito controlado. Hoje nós temos injeções de anti-VEGF, temos o laser, temos algumas maneiras de controlar a retinopatia diabética, que ela não aparece de imediato quando você tem o diagnóstico de diabetes. Ela às vezes leva 5, 10 anos de um diabetes com flexibilidade, com mau controle, para dar as caras. E leva a cegueira, leva ao descolamento de retina, leva a hemorragias. Então, provavelmente, ela tenha ou a retinopatia diabética, ou se for algo mais leve, ela está com aquela opacidade que eu falei da cápsula, e se a retina estiver bem, é só ela fazer um laser que vai ter sua visão restaurada. Então, Marina, é importante você ir sim ao oftalmologista, que é ele que vai poder fazer esse diagnóstico e cuidar também, controlar o diabetes, né? Doutor Leôncio, muito obrigada pela sua participação, por explicar, dar essa aula pra gente e principalmente, né, fazer as pessoas ficarem atentas a esse problema. Eu agradeço, Renata, a você, a toda a equipe do Mulher.com, da TV Século XXI. É sempre um prazer estar aqui. E um bom fim de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana para o senhor também. Até uma próxima. Até a